estreando o 10º episódio do Jus Populi, nosso podcast jurídico. E hoje tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Dr. Paulo Afonso Joaquim dos Reis. Que honra! Então, já de início, as suas considerações iniciais, doutor. Cássio, eu fico honrado com o seu convite, com a participação, para nós conversarmos um pouco sobre direito, sobre a nossa profissão e também um pouquinho também da nossa distração, do nosso hobby, que também alguns advogados e vendedores têm também esse hobby que eu tenho também, inclusive meus filhos. Ok. Paulo Afonso, você poderia falar aí como que surgiu o direito para você, como você iniciou, já que eu sei que seu pai vinha da medicina, foi um médico renomado aqui na nossa região, Dr. Manuel Reis, inclusive aí nós sabemos que quem transita aqui, que vem de Ribeirão para cá, veio até um viaduto em homenagem a ele, ele fez história na medicina aqui, e de repente você no direito, como que surgiu o direito, como foi sua construção aí no mundo jurídico? O papai nunca forçou os filhos à medicina, assim, deixou sempre os filhos tocarem a parte do jeito que entendesse aí, a partir de faculdade. Minha versão aí no direito aí também foi que o meu irmão também, os meus irmãos, o mais velho, que é o Reizinho, o Manuel Joaquim Reis Filhos, também fez direito, é advogado, procurador do Estado de São Paulo. O Paulo Roberto também fez direito, foi presidente de subseção várias vezes aqui em Bebedouro. E daí eu acabei trabalhando algum tempo nisso daí e acabei definido em fazer direito. Graças a Deus, deu certo. Mas tua carreira, parece que você trabalhou como oficial de justiça antes, eu trabalhei, eu fiz faculdade, né? Porque eu fiz faculdade de direito, eu era comerciante, tinha uma loja de peças e acessórios de Bebedouro, e Bebedouro fez uma crise nos anos 70 que ninguém conseguiu ficar em pé, fechou as portas. E eu também fechei as portas e, como eu já fazia direito, meu irmão conseguiu para mim, como fórum de Bebedouro estava deficiente de oficial de justiça, só tinha na época só o Paulo Silveira Nogueira e o Júlio de Silo, que da segunda vara, o Tu também, da segunda vara não, segundo cartório de notas. E o Paulo Silveira Moreira era do primeiro cartório. Então eu fui chamado, fui convidado, fui nomeado oficial de justiça DOC. Trabalhei por um período de uns 6 meses como oficial de justiça DOC e como oficial companheiro do Paulinho Nogueira, uma pessoa também espetacular, também um amigo também, um professor. Na época também eu trabalhei lá como oficial. Foi um período muito bom da minha vida nisso daí. Ok. Na sua trajetória, já na condição de advogado, nos momentos de política de classe aqui em Bebedouro, já que Bebedouro, à época, pertencia a Bebedouro, Viradouro e Pitangueiras, nossa subseção, e você muitas vezes teve um papel importantíssimo em apoiar os candidatos que pretendia o cargo da OAB, que sempre foi muito disputado aqui na nossa subseção. Eu, particularmente, eu falo por mim, eu recebi um grande apoio teu também, uma visão incrível das demandas da advocacia. Talvez parte disso eu posso falar porque você sempre teve dentro do direito, ora, como você bem disse, um oficial de justiça, sei depois também que você trabalhou, você foi contratado do INSS, então você sempre teve uma visão macro da advocacia e você percorria, tá? Você percorria várias comarcas aqui, tanto que, por exemplo, eu ia fazer audiência, por exemplo, em Monte Azul, lá perguntava por você, Viradouro a mesma coisa, Pitangueiras a mesma coisa. Então você teve esse conhecimento aí regional à época, e isso é histórico. Mas, voltando ainda dentro da pergunta, como que surgiu aí como que era construído os apoios aí dentro da OAB? Eu sei que você... Olha, eu vou voltar um pouquinho no tempo, do tempo que eu era estagiário de direito. Eu fui estagiário do Dr. Asdrubal Nogueira Marcondes. Fiquei um período de 6 meses lá com ele, mais ou menos, que ele já estava quase que parando a advocacia. E aprendi muita coisa com ele. Uma das coisas que eu aprendi é
que o colega deve tratar o outro colega por igual, deve tratar com a mesma, porque o colega fica e o cliente passa e o colega fica. Então nós temos que ter essa noção. E daí na advocacia, quando eu me formei, a minha Bebedouro não era subseção ainda. Bebedouro pertencia à subseção de Barretos. Eu fui lá pegar minha carteira de OAB lá em Barretos. E depois, em 81, por aí, que foi instalada a 80ª subseção de Bebedouro. E logo depois da instalação, tiveram vários outros presidentes. E quando meu irmão foi candidato, eu também trabalhei na eleição dele. Teve uma eleição apertada, uma eleição, na época, ele venceu, acho que em torno de 4 ou 5 votos da chapa, que era a chapa da situação. E fomos assim. Depois, já passado muito tempo, eu advoguei para o INSS de 2000, de 1985 a 2009, por aí, e eu gerava, as minhas comarcas eram Bebedouro, Pitangueiras, Viradouro e Monte Azul Paulista. Então, nesse período, a gente trabalhava aí e tinha muito contato com advogado, e a gente via a necessidade de uma diretoria mais diferente da subseção. Foi aí que nós tivemos a ideia e, com o apoio de uma chapa de São Paulo, que era o Rui Fragoso, nós montamos uma chapa de oposição aqui em Bebedouro, e da qual o Cássio Benedito foi convidado para ser o presidente da chapa, e ele me convidou para ser o vice, na época, e nós montamos a chapa, batalhamos e vencemos com uma diferença pequena também de 20 e poucos votos. Foi uma... Bebedouro, eu falo, tem 2 eleições de OAB de Bebedouro que foram eleições democráticas, que foi a do meu irmão, da primeira eleição dele, e a nossa, em 2006. Foi a eleição democrática, onde os advogados disputavam os votos, mas eram amigos até na hora da apuração. Entendeu? Que é isso que tem que ser mantido. Sim, perfeito. Muito bem lembrado, Paulo Afonso. E eu gostaria também que você falasse, já que você tem um hobby, que é o antigo mobilismo, ou seja, colecionar veículos. E é para mim, eu vejo, eu gosto de ver, enfim, e que sempre entender isso, se é uma associação, é um clube, se é um clube fechado. Como que surgiu isso? Não, o antigo mobilismo, não vamos falar em clube fechado, porque o antigo mobilismo é pessoal, é da pessoa. Eu, por exemplo, eu entrei no antigo mobilismo, praticamente, o meu irmão comprou uma baratinha, restaurou, e ela ficou comigo em casa, eu gostava, eu comecei a curtir, comecei a participar, e só fui adquirir meu carro nos anos 90. Isso aí eu fiquei uns 5 anos já curtindo só o carro dele, depois que eu comprei o meu. E a gente participava de eventos, participava Inclusive fizemos aqui em Bebedouro, o grupo que estava comigo, que era o Tito Bianchi, Sérgio Pimentel e outros amigos aí, fizemos o primeiro e único salão do automóvel de Bebedouro, nas dependências da Chevrolet, da Toller SA, aquela parte de usados. Conseguimos reunir 36 veículos ali. Até tem as fotos daí, que eu já te passei isso daí, para demonstrar. E antes dessa reunião, nós fizemos uma reunião em 88, na Associação dos Empregados do Comércio de Bebedouro, onde nós reunimos o pessoal de Ribeirão Preto do Faixa Branca, que ele só foi fundado em 89. Entendeu? E dali para cá, nós viemos até o ano 2000, o pessoal nós tínhamos um clube antigo mobilista que não foi concretizado por causa da dificuldade de documentação. Nós acabamos juntando e fundando o Esplendor, o Clube Carro Antigo de Bebedouro, que existe até hoje, que é o clube que administra o Museu Eduardo Matarazzo. Quando da fundação, o senhor Eduardo participou,
participou de eventos de Monte Alto, que nós fomos lá, o senhor Eduardo passou, foi junto com a gente para Monte Alto. Ele se sentiu um pouco mais apoiado. E fizemos o primeiro encontro de bebedouro aqui no shopping, foi um encontro muito bom. E daí nós vamos tocando do antigo mobilismo. Eu tenho um carro antigo, gosto, meus filhos também têm, e incentivo os outros a comprar o carro antigo, inclusive você, Cássio. Logo você vai. Sim. Nós vamos te botar gosto demais. Você no meio gosto, aí. Gosto sim. Uma curiosidade, então, Paulo Afonso, porque agora estou falando com um expert nisso. Um exemplo, eu vejo, porque sou curioso do assunto e gosto do hobby aí, você pratica. Eu vejo, muitas vezes, eu passando fora do estado de São Paulo, eu cito o exemplo Poços de Caldas. Eu vejo, por exemplo, exibição lá dos veículos antigos, enfim. Esses carros, por exemplo, quem está aqui em Bebedouro, ele leva esse carro, ele vai no guincho, vai dirigindo, a maioria deles tem condições, tem mobilidade para chegar até atravessar um estado, por exemplo. Depende do carro e proprietário. O meu vai rodando. O meu carro vai rodando. Meu carro não... Plataforma uma única vez que estourou o motor na estrada, que não teve... Eu estava indo para um evento em Araraquara. Foi a primeira vez que meu carro andou numa plataforma, depois não teve mais, não. Rodando. Mas tem gente que gosta do carro, mas não quer desgastar o carro na estrada. Eu gosto de curtir o carro. Então eu vou, o carro vai rodando. Inclusive em especial em 2019, no Encontro Paulista, Encontro Brasileiro de Veículos Antigos em Águas de Lindóia, nós fomos para lá rodando, com o meu carro rodando, o Léo Sassi com o caminhão, levou 2 carros embarcados, uma caminhonete e um Fusca. Nós fomos juntos. Gastamos 4 horas de viagem de Bebedouro a Águas de Lindóia. E, por surpresa minha, meu carro foi premiado, os 2 dele também. E o meu irmão tinha levado um carro também, foi premiado. Então, Bebedouro teve 4 carros premiados lá em Águas de Lindóia em 2019. Poxa, coisa difícil de acontecer. Que bacana. Outra coisa, às vezes caminhando aí, andando pela cidade, eu vi ali vocês em exposição também, hoje Nevada, né, antiga refinaria americana, que é um ponto histórico da cidade também, e essa união com os veículos aí ficou muito bacana. Quem teve essa ideia? Eu gostei, foi muito inteligente. Essa ideia do Nevada, como eu rodo na região e gosto disso aí da região, eu participo de reuniões de antigo mobilismo e estava participando em Colina, numa das reuniões do pessoal de Colina, e lá tinha um amigo de Barretos, o Manuel Neto, que ele é sócio do Grupo Nevada, e ele sugeriu para mim, nós podíamos fazer uma reunião de antigo mobilismo no Nevada, coisa e tal, você interessa? Falei, claro que eu interesso. E aí fui lá, conversei com o Zé Roberto Matheus, foi bem receptivo, e desde fevereiro a gente vem todo segundo domingo do mês reunindo os veículos antigos ali. E sempre um domingo do mês, o último domingo do mês, nós escolhemos um domingo do mês como de clássicos. Sim. E esse último agora foi em homenagem ao Cinca Chabor. Nós tivemos 3 Cincas, conseguimos reunir 3 Cincas em Bebedouro, um veículo praticamente extinto, 3 Cincas em Bebedouro, e tivemos a satisfação de ter presente na reunião o seu Olavo Facchini. O Olavo Facchini foi revendedor Cinca e Dodge em Bebedouro, da Chrysler. O seu Olavo Facchini esteve lá, viu os Cincas, ele tem 90 e tantos anos. Poxa, que foi uma satisfação muito grande ter a presença dele ali. Sim. Então a gente vai juntando esse pessoal aí, e é uma coisa assim gostosa, porque isso aí é para fazer amigo. Isso aí é antigo mobilismo para fazer amigo. A gente faz amigo em tudo quanto é cidade aí. Às vezes a gente nem conhece. Eu participo do grupo do DKV, da confraria DKV, tem amigos do DKV, tem 4 ou 5 grupos do DKV. Nós temos pessoas lá que eu conheço pelo WhatsApp e não conheço pessoalmente. Tá realizando um evento agora em Portão, estamos lá divulgando. Infelizmente não dá para mim ir lá no sul esse evento de Portão, mas nós estamos ajudando a divulgar, apoiando, comprando rifa, tudo isso aí, para a realização do evento. Nós temos um próximo aqui que é em Poços de Caldas, que esse ano teve,
Infelizmente, não pude participar por problemas de saúde, mas a gente está sempre participando desses eventos aí, também grandes também na região. E os eventos menores das cidades também a gente participa. Tá. Então, é muito bacana o hobby, o automobilismo, né, o antigo. O antigo mobilismo, né? Mas, Paulo Afonso, eu precisava também de saber, se você pudesse detalhar, que é uma pergunta protocolar aqui, viu? Essa pergunta ninguém escapa, que vem aqui no podcast, porque a essência dele é um podcast jurídico, mas também falando do advogado, da vida do advogado afora, os tribunais, enfim. Mas, para você, com toda a sua bagagem, a sua experiência na advocacia, o que faz hoje para quem pretende entrar na carreira jurídica, mais especificamente na advocacia? Como que se faz hoje para ser um bom profissional? Olha, eu acho que, mesmo na medicina, na advocacia, em todas as áreas, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco do dom. Não é falar, eu vou ser advogado, vou fazer faculdade. Às vezes não sai um advogado assim, dedicado. Mas eu acho válido uma faculdade de direito, entendeu? A advocacia hoje está mais difícil hoje do que quando eu comecei, em 1970, final de 79 e 80, entendeu? A gente tinha poucos colegas em Bebedouro, não é porque tínhamos poucos colegas, nós tínhamos colegas leais. Que hoje em dia é difícil de encontrar, Cássio. Na época os colegas eram leais, a gente fazia um acordo com o colega por telefone e o acordo estava feito. Era cumprido. Era cumprido. Hoje você faz no papel, o colega chega até a rasgar a petição depois. Então não é, a coisa é bem difícil. Eu acho que um pouco também, acho que do brilho da própria pessoa. Tá. Eu acompanho o tempo e também eu posso falar, mas eu quero colocar assim, uma palavra mais assim, individualismo. O mundo em si ficou muito individualista e a advocacia por si também não conseguiu sair disso. Se por um lado, eu entrevistei aqui outros colegas também, falaram muito de parceria, e eu achei muito interessante também as mudanças que teve, as boas mudanças, e essa questão ética profissional que você muito bem pontuou aí, né? Eu acho que há um individualismo, como se o mundo, aquele senso coletivo, ele peca e deixa a desejar. E falando da sua trajetória ainda, já que você fez esses indicadores, da tua época, uma curiosidade. Quem está nativo ainda, que se formou, seus contemporâneos? Você falou do Palminha, do grande Palminha, né? Que em memória, quem mais era da tua turma? Palminha, da minha turma, o professor Júlio Bricese, Alcides Emílio Panhoca, o Ademar Berto, entendeu? Que foram na época que nós viajávamos para São Carlos e estudamos isso lá na faculdade e formamos junto. E outros colegas que vieram depois também, né? Sim. Mas a nossa trajetória de advocacia quando eu trabalhava como oficial de justiça, eu estava no 7º período de direito. E a faculdade tinha uma matéria na faculdade que era prática forense. Uma matéria prática forense. E o professor pediu para a gente montar um processo judicial. Pediu para os alunos montarem um trabalho de processo judicial. E eu, como era oficial de justiça doc, eu estava direto dentro do cartório, toda hora pegava o processo, pegava a carta precatória, coisa e tal, e eu acabei montando um processo judicial com nomes e endereços fictícios, autorizado pelo tabelião na época, que era o seu Nelson de Abreu e Zic, e o Zé Kifuri, que era o escrevente, que ajudou eu a montar isso aí, me ensinou como é que fazia, coisa e tal. E eu apresentei esse trabalho na faculdade. Quando eu apresentei esse trabalho na faculdade, eu entreguei, e aí minha esposa também estava junto, entregou o dela, nós viramos as costas, o professor chamou. Volta aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um processo judicial. Vocês estão brincando comigo? Sim. Eu falei, não, professor, isso aí, dá uma olhada, isso aí foi uma montagem, isso é fictício.
Eu sou oficial de justiça DOC, eu estava dentro do cartório, eu consegui fazer isso daí. Você vê que o que não pode aparecer está riscado aí, do papel timbrado, do ofício de justiça, que não era nem Tribunal de Justiça. E aí ele olhou, leu. No fim, acabou fazendo fila dos outros colegas para ver o que eu tinha feito. Sim. Tirei um 10, aquela matéria não precisa preocupar mais. Sim, mas daí a importância também do direito, você tocou num assunto bem bacana mesmo, né? Você tinha muito da prática também, né? A prática que falta muito, né? Mas a construção prática sua foi os caminhos que apareceu, não que foi também da faculdade em si, né? Você conta que você, na condição de oficial de justiça, praticamente você tinha contato direto. Eu tinha contato com advogados, tinha contato com todos os advogados, então a gente, quando eu me formei, eu já tinha passado com o doutor Asdrubal tinha parado de advogar, eu fiquei um período com meu irmão no escritório, até meu pai reformar o sobrado lá, que aí eu montei o escritório lá sozinho. Eu fiquei uns 6 meses com meu irmão lá, trabalhando, aprendendo, um magnífico professor também, o meu irmão também, ele é bem didático, ele explicava muito bem, a gente aprendeu inclusive o trato do cliente, o atendimento do cliente, que é o mais importante. Que hoje a gente vê às vezes advogado que não gosta de atender o cliente, manda a secretária atender o cliente. Nunca na minha vida eu fiz isso. Sempre atendi o cliente, e todo cliente, na época a gente fazia justiça gratuita, não era sem justiça, era justiça gratuita. Nós fazíamos os processos e não ganhávamos nada. Não ganhávamos nada. Era a nomeação, não ganhávamos nada. Até na época, quando mudou o juiz aqui para o doutor Antônio Augusto, era vara única, e aí ele reuniu os advogados e instruiu, gente, nós estamos precisando de número de processos para conseguir esse na vara. Aí começaram a distribuir, até as nomeações começou a ser distribuída como processo. Sim. Para fazer número para criar a segunda vara. E aí teve um período também da advocacia que o trabalho nosso não era remunerado. Então, a advocacia do Estado de São Paulo resolveu parar de fazer a justiça gratuita, até que fosse... Aí depois foi criado na Procuradoria pela Procuradoria do Estado foi introduzido o pagamento dos atos. Sim, que a gente fazia. Sim. E nesse período que nós tínhamos renunciados a todos os processos, os juízes, naquele tempo, o advogado era indispensável para a justiça. Hoje já não. Mas naquele tempo, sim, o advogado era indispensável para a justiça. E às vezes a gente chegava lá no fórum para despachar uma petição com o juiz e o juiz estava fazendo uma audiência criminal e não tinha advogado. Aí você batia na porta para ele atender. Ah, você quer despacho? Você faz audiência para mim? Faço. Então daqui que eu vou despachar para você. Poxa. A gente começou entendeu? Sim, mas nós tínhamos, na maioria dos casos, dos juízes que eu participei, eles despachavam a petição. Não chamava concluído, despachava na hora, decidia na hora, era no corredor, sempre cota do processo, a gente fazia cotas do processo. Não sabe, hoje, depois mudou, só por petição, nós fazíamos por cota no processo, a mão, a punho. E podia ali algumas explicações pontuais ali para o juiz naquele momento. E porque é o que nós os colegas mais antigos falávamos, é um embargo auricular. A gente chegava e explicava para o juiz que estou precisando de... A maioria das vezes que eu despachei com o juiz, eu não percebi o lendo a petição, lendo o que eu estava pedindo. Eu sempre falava para ele o que eu queria, ele dava na cabeça ali. Sim. Muitas vezes acontecia que nessa época, por exemplo, uma sustação cautelar de protesto, situação de protesto era medida cautelar, e ele despachava e eu notava embaixo, servindo a presente de mandado.
Aí Já era o você ia lá suficiente. embaixo, você descia, o cartório era embaixo ainda, do fórum ainda, o cartório de protesto era embaixo, você descia lá, o cara olhava e tirava uma cópia, que era difícil, nem Sim, xerox não existia, não era todo lugar que tinha xerox, o cartório tinha, tirava a xerox e ficava aquele como mandado ali. sim. É uma coisa assim, é um tempo que era difícil, mas era tranquilo, assim, nesse ponto. Entendi. Muito, muito bacana, porque eu me recordo disso ainda. Foi no meu início ainda, eu cheguei a trabalhar com os cartórios. O extra, né, como a gente costumava falar, os cartórios extrajudiciais, eles funcionavam no mesmo prédio do fórum. Bom, Paulo Afonso, alguma coisa que ficou faltando de pergunta, suas considerações finais, alguma outra colocação que você queira fazer? Olha, nos meus 45 anos de advocacia, eu só tenho que agradecer tudo que eu tive até hoje, de gratidão com referência à profissão, entendeu? E essa gratidão, não estou dizendo valores que eu recebi, não. A convivência que eu tive com os colegas, com as partes, fiz amigos e continuamos até hoje nessa advocacia. Meus filhos me seguiram, o Gustavo, que é o que está tocando praticamente o meu escritório, que ele que é o chefe lá do escritório, eu estou lá com ele, mas ele é um advogado bem dedicado, bem estudioso, entendeu? Então me dá um pouco uma tranquilidade na continuidade do que eu comecei em 1979. Sim. A continuidade está com ele, entendeu? O nosso escritório assim, a dedicação dele é bem no curso. E também me apoia no antigo mobilismo, que o Gustavo também tem carro antigo, Bacana. a gente participa, entendeu? O meu filho mais velho, Cristiano, também. O meu neto também, há pouco tempo, comprou um Fusca também, o mais velho. A gente vai juntando aí o pessoal. E é só satisfação e gratidão na nossa vida da advocacia. Ok. Bom, o bate-papo de hoje foi com Paulo Afonso Joaquim dos Reis, nosso 10º episódio. E, Paulo Afonso, você aguarda aí. Tem um mimo aqui, um livro de minha autoria. E eu sei que você trouxe o mimo também. Agradeço. E depois nós vamos fazer as fotos aí, fazer as entregas. Muito feliz e estamos aqui encerrando, então, o 10º episódio.